Olá, eu sou a Prof. Grace, professora do projeto Escola de Negócios, e hoje é o primeiro podcast com os nossos alunos e trouxemos uma atividade para compartilhar alguns conhecimentos que eles já estão buscando e já estão produzindo. Então, eu estou aqui com os alunos convidados de hoje, a Helena, o Pedro, o Arthur, o Otávio e a Catrina. E nós vamos então compartilhar com vocês algumas histórias empreendedoras que servem de inspiração. E dentro dessas histórias empreendedoras, nós vamos destacar alguns aspectos que são importantes para que todo empreendedor tenha, se não tem, que procure desenvolver essas habilidades para que ele se torne um empreendedor de sucesso. Então, os temas principais da Escola de Negócios, nós trabalhamos conceitos como empreendedorismo e inovação. Então, o foco hoje é o empreendedorismo. Nós temos algum roteiro com algumas perguntas que os alunos prepararam para, então, compartilhar esse conhecimento com vocês. E nós começamos, então, com a Helena. A Helena pode se apresentar, então, falar um pouco mais sobre você, e aí depois falamos sobre o empreendedor que você escolheu. Meu nome é Helena, eu sou aluna do Colégio FAG e sou do 8º ano B. Ótimo. Então, sobre o empreendedor que você escolheu, pode falar um pouquinho sobre ele, a trajetória de vida, quem ele foi, e aí depois nós vamos aprofundando os outros aspectos. Bem, eu escolhi o Andy Wainwright. Ele criou a primeira rede social do mundo. Muitas pessoas podem pensar que foram outras redes sociais, como Orkut, Space Friends, etc., mas ele que trouxe essa ideia para o mundo. Ele criou esse site no final de 1996 para 1997. E eu queria falar dele porque eu achei que ele foi muito inovador. Bem, o nome desse site se chama Six Degrees e esse se baseava numa teoria, que é a teoria dos 6 degraus de separação, que fala que as pessoas estão conectadas a pelo menos 6 pessoas. Então, vamos supor que eu sou amiga de alguém e entre nós, eu e esse alguém, nós temos 6 pessoas conhecidas. Então, é isso que a teoria dele fala. E esse site disponibilizava a maioria das coisas que um aplicativo, um Facebook, um Orkut, por exemplo, disponibiliza hoje, que é poder conversar com as pessoas e principalmente pessoas conhecidas para não perder contato. Ele criou a Six Degrees e outras 6 empresas. Ótimo. E analisando a trajetória desse empreendedor que você escolheu, quais aspectos chamaram mais a sua atenção e que fizeram com que você escolhesse ele para falar com os colegas aqui no podcast? O que você destaca dessa trajetória? O que eu destaco é a ideia que ele teve das pessoas se conectarem e como que ele pôs essa ideia no mundo. Então, para mim, o que mais se destacou nele foi a ideia e essa inovação que ele criou. Também eu pensei que seria interessante falar de um site que não era muito conhecido, que não foi muito aceito na sociedade, e as pessoas não lembram dele, mas foi ele sim que introduziu a internet que hoje a gente conhece para as pessoas. Ótimo. E você consegue também trazer para nós alguns comportamentos que ele teve, que nós podemos relacionar com os comportamentos empreendedores? Só relembrando quais foram os comportamentos empreendedores que nós trabalhamos durante as atividades. Alguns deles. Persistência, rede de contatos, estabelecer metas e monitorar o cumprimento dessas metas. Então, são alguns dos comportamentos empreendedores que nós analisamos. Também analisamos a visão de oportunidades e propor soluções criando, então, negócios a partir dessas oportunidades. São alguns dos comportamentos que nós identificamos e trabalhamos durante as aulas. E aí, gostaria de saber de ti, Helena, quais você consegue identificar nesse empreendedor que você escolheu? Eu posso falar comportamentos positivos e comportamentos negativos? Com certeza. Porque eu acredito que a ideia foi uma ideia muito boa, como ele colocou em prática no mundo, essa ideia da inovação. Porém, há muitas coisas que eu não concordo, como a falta de persistência dele no trabalho dele. Porque, como era uma época em que a internet ela não era introduzida ainda no mundo, as pessoas não tinham muita essa ideia da internet, era muito limitado.
Então, poucas pessoas foram, ele só atingiu até 2 milhões de pessoas. E atualmente é bem maior do que isso, uma população, por exemplo, de um Facebook. E eu acredito que a falta de persistência dele no trabalho pode ter não disponibilizado dele muito sucesso. Então, se ele tivesse esperado mais um pouco, tivesse deixado a empresa aberta mais um tempo, eu acredito que ele teria feito muito sucesso, porque ele fechou a empresa em 30 de dezembro de 1999. Então, a gente vê que a empresa durou 2 anos, no máximo 3. Assim, eu acredito que se ele tivesse tido mais persistência e uma melhor rede de contatos, de divulgação, de propaganda, eu acredito que ele teria se saído bem melhor, não só nesse site, mas também nas outras criações dele, das outras 6 empresas que ele criou relacionadas ao meio digital. Que ele também, ou elas foram vendidas ou elas foram trocadas. Por exemplo, essa empresa, a Six Degrees, ela foi vendida para Wallstream Media Networks em 1999 e fechou no mesmo ano. Ótimo. E também é importante nós pontuarmos nessa nossa conversa o tipo de empreendedorismo desenvolvido por esse profissional que nós escolhemos. Então, nós também vimos durante as nossas aulas os tipos de empreendedorismo. Então, nós temos o empreendedorismo digital, o empreendedorismo social, o empreendedorismo verde, que inclusive chamou bastante a atenção dos alunos quando falamos do empreendedorismo verde, que são ações voltadas para a preservação do meio ambiente, que também é uma forma de empreendedorismo. Temos o empreendedorismo feminino, corporativo, então o próprio empreendedorismo de negócios. E aí nós podemos analisar também nos entrevistados de hoje em qual desse tipo de empreendedorismo os escolhidos se encaixaram. Então, como é que nós poderíamos analisar juntos a escolha da Helena, o profissional da Helena, em qual tipo de empreendedorismo ele se encaixa? Você acha que seria um empreendedorismo digital ou como seria? Eu acho que seria o empreendedorismo digital, porque ele criou algo relacionado ao meio digital, não só a Six Degrees, mas também outras 6 empresas que ele também criou. Ótimo. E a última pergunta agora, sobre o seu escolhido. Como nós podemos relacionar o negócio que ele desenvolveu com atividades semelhantes, principalmente nos dias de hoje? Como você faz essa relação com o que ele criou lá atrás e como essa mesma área é desenvolvida na atualidade? Eu acho que isso também foi uma das coisas que me influenciou a escolher ele, porque ele, apesar de muitas pessoas não saberem, foi ele que criou, assim, começou com as redes sociais no meio digital, e ele influenciou muitos outros meios. Então, nós temos o Orkut, que é da época da geração Y, X, eu não me lembro muito bem qual que é. Nós temos Facebook, que ficou muito famoso, Instagram e até mesmo o TikTok. E eles foram evoluindo, né? Eles foram atualizando. Então, depois de um tempo, o Orkut ele podia mandar fotos, no Facebook também. Então, eu acho que ele, com essa ideia, ele proporcionou a outras pessoas também muito sucesso em questão de ideia. E essas pessoas foram aperfeiçoando e foram tendo mais persistência no trabalho. Isso. E hoje em dia, então, com as redes sociais que estão em moda hoje em dia, né? É algo que também poderíamos relacionar com a questão da persistência, que você comentou. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de persistência, talvez o negócio dele teria tido êxito, um êxito maior, justamente por conta de que faltou um pouquinho de esforço. Isso é a nossa avaliação, é o nosso julgamento. Lógico, nós não sabemos quais motivos fizeram ele desistir do negócio, mas a intenção é nós compartilharmos informações também para que empreendedores que estão insistindo nos seus negócios e encontrando talvez dificuldades por conta de crises diversas ou por motivos diversos, que tenham um pouquinho de persistência. Seria o aprendizado que nós temos a partir desse empreendedor trazido a nós pela Helena. Que é algo hoje em dia que nós olhamos para esse tipo de negócio, é algo bom, é algo que funciona, é algo que dá certo, porém, faltou talvez essa questão de persistir um pouco mais. É lógico que hoje em dia, para nós olharmos para trás, é muito fácil julgarmos o porquê dele não ter persistido ou o porquê dele ter falhado, se é que houve falha.
Mas aqui, como objeto de aprendizagem, é importante nós destacarmos que a persistência na ideia, na solução, no negócio, é algo fundamental para o empreendedor. Lógico que tem também um limite, não é possível persistir chegando ao ponto de ser teimoso, como nós dizemos hoje em dia, né? A persistência, ela também precisa vir acompanhada da análise do mercado, do cenário como um todo, das oportunidades, para que ele possa persistir com mais segurança, com mais tranquilidade naquilo que ele deseja, ou no sonho dele, ou no negócio dele. Mas a persistência é importante, acompanhada, lógico, de outros comportamentos que o empreendedor precisa ter. Mais alguma colocação, Helena, sobre o seu escolhido, sobre o seu empreendedor? Eu queria falar sobre, acho que um dos motivos dele ter acabado fechando a empresa, porque eu olhei e eu não só julguei, porque por ser lá em 1997, lá no começo dos anos 2000, a gente tem que concordar que não era muito presente a internet para as pessoas. Era um recurso limitado, nem todo mundo tinha o celular ou um computador para poder se conectar com as pessoas ao redor do mundo. Então, eu acredito que ele possa ter parado por causa da rejeição das pessoas, porque apesar de algumas pessoas terem o celular, o computador, esses recursos tecnológicos, essa ideia de se conectar com as pessoas não foi, de certa forma, aceita, porque era algo muito novo para eles, né? Então, eu acredito que não é assim, para mim, eu acho que não é um motivo muito grande, mas se a gente for ver, essa rejeição pode ter influenciado ele a vender, na verdade. E depois, a empresa a qual ele vendeu fechar o site. Ótimo. Então, talvez não era ainda o momento exatamente para esse negócio, mas logo na sequência isso aconteceu, né? Então, isso também é importante, ter essa visão de oportunidades. Mas eu acredito que se ele não tivesse começado, se ele não tivesse colocado em prática, eu acho que as pessoas não teriam essa ideia hoje em dia. Então, eu fiquei pensando que pudesse ser o momento, a época, mas a época em que as pessoas começaram a ter mais celulares foi na época que começaram a surgir as redes sociais. Então, eu acredito que esse empurrãozinho que ele deu na sociedade, na internet, foi muito, muito importante para as pessoas. Isso, então ele foi um pioneiro nessa área, digamos assim. E os pioneiros encontram dificuldades, porque são os primeiros. Mas, queira ou não, deixa um legado para quem vem depois, justamente que é um caminho que já percorreu. E aí as pessoas que vêm depois podem, então, conhecer pelo menos esse caminho que ele fez. Como na atividade que nós fizemos durante as aulas também, que era aquele caminho traçado no chão, onde os alunos tinham um objetivo a ser atingido, e eles precisavam, então, percorrer esse caminho, cometendo erros e acertos, mas sempre aprendendo com os erros e evoluindo. Então, podemos relacionar com a trajetória dos empreendedores, que também têm erros, têm acertos no seu caminho, e a partir disso ele vai influenciando outras pessoas a também percorrerem o mesmo caminho e facilitando muitas vezes a vida das pessoas que vêm atrás deles. Ótimo, então, muito obrigada, Helena, pela sua contribuição, pela sua análise. Vamos agora para um dos meninos. Quem gostaria de falar? Posso escolher? Arthur? Então, Arthur vai falar sobre o seu empreendedor escolhido. Pode se apresentar primeiro. Meu nome é Arthur, eu estudo na FAG, eu sou do 9º ano, e o empreendedor que eu escolhi foi o Steve Jobs, que, para quem não sabe, ele foi quem criou a Apple, e ele é muito conhecido por ele ter criado um dos primeiros computadores pessoais do mundo. E ele conseguiu avançar na frente dos outros que faziam computadores pessoais, por causa que quem usava os computadores pessoais eram pessoas que, tipo assim, entendiam disso, por causa que eram coisas muito complicadas, mexer no computador pessoal, e daí ele simplificou esse método de uso do computador pessoal, além de que depois de um tempo que ele ficou na Apple,
durante um dos projetos que teve, ele saiu por causa que a equipe lá discordava dele. E daí ele criou outra empresa que depois foi comprada pela Apple e conseguiu criar se eu não me engano, foi o MacBook, se eu não me engano. Daí é um dos mais famosos. Ótimo. E continuando nessa linha, quais aspectos da trajetória dele chamaram mais a sua atenção, que fizeram com que você escolhesse ele por conta desses aspectos? Assim? O que chamou mais a sua atenção? Eu acho que é o fato dele não ter desistido, mesmo depois de ser, digamos, expulso da própria empresa. Ele criou outra e continuou persistindo no que ele gostava de fazer. Ótimo. Então, a persistência, que é um comportamento empreendedor, como nós já falamos, foi algo que chamou a sua atenção. E você avalia que isso foi algo positivo para ele, ou essa persistência pode, em algum momento, ter atrapalhado ele? Não, eu acho que se ele não tivesse continuado, inclusive, a Apple hoje não seria o que é. Mesmo ele tendo morrido, ainda continua sendo uma das maiores empresas que existe até hoje. Ótimo. E você conseguiu identificar mais algum comportamento empreendedor nessa trajetória dele? Não sei te dizer, tipo... Você acha que ele teve visão de negócio, por exemplo, de oportunidade? Sim, porque o primeiro computador pessoal que eles fizeram, ele era complicado, né? Como eu tinha comentado. Só que depois que ele percebeu disso que eu falei, né? Que só quem entendia de computador mesmo conseguia usar, ele criou esse método, que inclusive a Microsoft hoje usa até hoje no Windows. Então, ele identificou uma lacuna, digamos assim, um problema, e propôs uma solução, e essa solução, então, é que foi inovadora para a época e é utilizada até os dias de hoje. Lembrando que também conversamos sobre o que é inovação durante as nossas aulas, e a inovação não é invenção, elas são conceitos diferentes. A invenção é inventar algo novo, que não é o caso da inovação quando falamos em empreendedorismo, em negócios. A inovação, ela está relacionada a melhorar um processo, melhorar algo, torná-lo mais barato, enfim, é trazer benefícios para algo que possivelmente já esteja acontecendo, mas que pode ser melhorado. Então, no caso do exemplo que o Arthur trouxe para nós, o empreendedor trouxe uma inovação no negócio, e essa inovação, então, atendeu a uma demanda do mercado, supriu uma dor que as pessoas tinham de ter acesso a esses computadores. E aí, então, foi o pulo do gato, digamos assim, para que ele pudesse se tornar um grande empreendedor, uma pessoa de sucesso, a partir da visão que ele teve de uma oportunidade, de um problema, e trouxe uma solução que atendeu esse público. Muito bem. E como é que nós poderíamos, tu já falou algo sobre, mas como nós poderíamos relacionar essa trajetória desse empreendedor com a atualidade? Além dessa questão da Microsoft que utiliza até hoje, você vê alguma outra relação entre o produto que ele criou com a atualidade, a forma como as pessoas se relacionam com a tecnologia, por exemplo? Sim, porque, tipo assim, acho que o que mais fez as pessoas entrarem nesse tipo na tecnologia, né, foi por causa do computador, que era de fácil acesso, que qualquer um podia usar. E daí eles criaram aqueles negócios de janela que tem nos computadores, que daí todo mundo começou a usar. Daí, tipo assim, fácil de usar, é só você ir lá, acabou. Uhum. E hoje em dia também. Eu penso que quando eu tive contato a primeira vez com um computador, por exemplo, era bem diferente, era muito mais difícil. Hoje em dia, parece que vocês já nascem sabendo, na verdade. E eu sou de uma geração que ainda precisei aprender a ligar um computador, porque na minha infância não tinha computador. Então, eu lembro exatamente a primeira vez que eu tive acesso a um computador e era um negócio muito, muito complexo. E hoje em dia vocês já estão numa geração que tem muita facilidade. Eu fiz curso de datilografia ainda. Então, porque não tinha computador na minha época, da idade de vocês. Não, prof, eu também tinha muita dificuldade de mexer com o computador. Aí eu desistia de mexer no computador, porque eu não sabia mexer. Aí eu fui encontrando amigos que tinham essa habilidade em mexer no computador, e aí eu me acostumei. E isso também nós sempre falamos no empreendedorismo.
na escola de negócios, que quando nós não sabemos algo, nós procuramos pessoas que saibam para conseguir nos ajudar. E nos negócios também funciona dessa forma. Quando nós não somos obrigados e nem temos condições de saber tudo sobre o nosso negócio. Quanto mais entendermos sobre ele, melhor. Porém, mesmo assim, não saberemos tudo. Então, as parcerias são importantes, porque justamente vão complementar aquilo que nós não sabemos, mas que é importante para o nosso negócio. Então, perguntar, pedir ajuda, pesquisar sobre com pessoas que sabem é importante também. Mais algum comentário, Arthur, sobre o seu empreendedor escolhido? Eu só gostaria de dizer que tipo assim, ele além de ter fundado a Apple e a outra empresa dele, que daí ele, né, conseguiu ser um dos maiores do mundo, ele também criou uma empresa de animação, Pixar, que daí inclusive ele também foi um grande investidor da Disney, que foi quem comprou essa empresa, a Pixar. Que é, se não a maior, uma das maiores empresas de animações do mundo. E aí é um desdobramento do negócio que ele tinha, que ele criou, né? Então, ele não ficou somente em um produto ou em uma área, ele acaba criando outros produtos que têm relação com o produto inicial. Isso também é importante. Então, ele conseguiu ter visão de outras oportunidades relacionadas ao que ele já sabia, talvez com público semelhante, e conseguiu, então, criar um negócio para atender outras áreas. Muito bem. Muito obrigada, Arthur. Agora vamos para o próximo. Pedro ou Otávio? Quem quer falar? Pode ser Otávio. Então, se apresente, por favor, e fale do seu empreendedor ou do negócio escolhido, por favor. Bom, eu sou o Otávio, eu estudo aqui no Colégio FAG, estudo aqui no nono ano C, e eu vim falar sobre o empreendedor que eu quis falar, que é um comerciante, que é o Francisco Matarazzo. O Matarazzo foi o homem que mais investiu em indústrias têxteis e indústrias de trigo do Brasil, além de ser o homem que mais lucrou em cima disso. Ele nasceu em 1854, lá no sul da Itália, e ele queria muito se tornar um grande vendedor de produtos. Ele tinha uma ambição por isso. E então ele abre um pequeno empório de vender banha de porco, que muitos dos nativos de lá gostavam de usar. Então ele viaja para o Brasil e abre outro empório mais na cidade de Sorocaba. E ele, depois que havia lucrado o bastante, ele decide abrir uma indústria e, ao invés agora de vender apenas banha, ele vendia farinha importada de outros países. Ele foi um dos homens mais respeitados do mundo e da América Latina. Ele conseguiu lucrar 22 bilhões de reais sozinho e faleceu no dia 15 de junho de 1937. Ótimo, muito bem. E aí, Otávio, como você define o que mais chamou a sua atenção nessa trajetória, assim, que fez você ter o interesse por estudar um pouco mais sobre ele e trazer ele nesse momento aqui de compartilhamento de informações, de inspirações para as nossas atividades da Escola de Negócios? O que você destaca dessa trajetória? Eu destaco principalmente a persistência dele, que os operários que trabalhavam na indústria dele não eram altamente preparados. Então, além de receber o respeito da América Latina inteira por montar uma das maiores indústrias, além da determinação dele, me fascina muito. Será que ele tinha uma rede de contatos grande? Ele tinha rede de contato na Argentina, em Buenos Aires, nos Estados Unidos, no estado de Washington
e do Uruguai, em Montevideo. E isso, na sua avaliação, fez diferença para que o negócio dele se expandisse e se consolidasse ou não fez muita diferença? Fez diferença, pois com as importações da farinha que ele costumava vender, elas não eram de altíssima qualidade. Então, com as importadas, melhoraram e impulsionaram para que ele consiga crescer e para que ele montasse a indústria. Ótimo. E você acha que ele precisou, nesse período em que a empresa estava em pleno funcionamento, você acha que ele precisou fazer alguma mudança, alguma adaptação em relação a como era no início e como ela foi se desenvolvendo? Você percebeu alguma coisa? Assim, ele precisou adaptar tal coisa porque algum cenário mudou ou algo aconteceu. Você conseguiu identificar alguma coisa? Para que a gente entenda a necessidade das mudanças, de estar sempre atento ao seu público, ao comportamento do público, ao comportamento do mercado e ir ajustando o negócio a esses cenários. Você chegou a perceber algo? Percebi com a mudança de comportamento dele, pois os operários que não eram altamente preparados, eles às vezes não respeitavam o próprio Matarazzo. E então ele precisou mudar muito a paciência dele e o comportamento dele. Muito bem. E trabalhar com pessoas e com produtos também, como você disse, a questão do produto que ele precisou melhorar e aí buscou essas parcerias fora, é também um desafio dos empreendedores quando envolve equipe, quando não é um empreendimento individual, como nós vimos que também existe o empreendedorismo individual, mas a maioria dos negócios são negócios que envolvem mão de obra, né? Envolvem outras pessoas no trabalho e isso também é importante. Muitas vezes, lógico, existem as formações, os treinamentos para a equipe, mas por vezes o próprio dono, o próprio empreendedor também precisa fazer alguns ajustes para que os times funcionem. E existem empresas que, quando fazem esses ajustes ou essas mudanças, elas dão um salto muito grande, justamente porque os funcionários se sentem mais motivados, se sentem mais valorizados, principalmente. E hoje em dia essa questão é muito discutida, de valorizar as pessoas, os colaboradores, para que a empresa consiga atingir os resultados. Porque se não houver essa motivação dos funcionários, da equipe como um todo, o negócio demora mais, né, para deslanchar. Então, é interessante esse aspecto que você trouxe. E aí, então, o seu empreendedor fala dessa questão de comércio, de venda de produtos, que se encaixa no empreendedorismo de negócios, concorda com a prof? E como nós podemos relacionar essa área de abrangência do empreendedor que você trouxe com a atualidade? É uma empresa que surgiu há um tempo atrás, num contexto diferente do que nós temos hoje. E como você consegue relacionar a forma como é feito o comércio hoje em dia? Teve alguma alteração ou não, de maneira geral, daí comparando o que foi feito lá atrás com a forma como é feita hoje? O que você percebe de semelhanças e diferenças? Eu percebo as semelhanças de comércio que era marítimo, pois era muito mais simples pois as ferrovias que estavam sendo construídas ainda estavam em manutenção e principalmente o jeito que são vendidas, o preço, a maneira que são conservados, a maneira que são distribuídos e a quantidade. Ótimo. E também a gente pode pensar nessa linha a questão do comércio hoje em dia, e é algo que provavelmente trará mudanças para um futuro próximo, talvez, que é o comércio digital. Hoje nós conseguimos comprar vários produtos sem sair de casa, por exemplo. Nós conseguimos comprar pela internet e receber na porta da nossa casa, e é algo que com certeza não existia na época em que o Matarazzo criou a empresa. Então, hoje em dia, com certeza, esse fator é algo que precisa estar na atenção, estar com um sinalzinho amarelo
para quem hoje decide trabalhar com comércio ou com venda, compra e venda de produtos, justamente porque é algo recente, mas que já está trazendo mudanças. E também nós, enquanto empreendedores ou pessoas que estão pensando em empreender, é importante nós considerarmos esse cenário, né? Muito bem, mais alguma colocação, Otávio, sobre o seu empreendedor? Não. Não? Tá ótimo, então. Vamos para o Pedro agora? Pode ser, Pedro? Então Pode. fale sobre você e sobre quem você escolheu. Ok, meu nome é Pedro Nunes Minhoz, eu estudo no nono ano aqui no Colégio Fagner. E bem, minha pesquisa foi sobre um empreendedor que se chama Carl Benz. Carl Benz. Bom, para quem não sabe, ele foi o fundador da Mercedes-Benz. Ele nasceu lá por volta de 25 de novembro de 1844, se eu não me engano. E ele nasceu de uma família bem pobre, na verdade, lá da Alemanha. Que o pai dele era maquinista, ou seja, na época não era um dos melhores empregos. E o pai dele acabou morrendo quando ele tinha 2 anos de idade. Ou seja, daí deixou ele e a mãe dele uma crise financeira enorme. Daí nisso, mas do mesmo jeito a mãe dele colocou ele nas melhores escolas para ele aprender. E as matérias que se destacavam, assim, digamos que era mecânica e física. Ou seja, que foi um dos fatores que influenciou ele para abrir o comércio dele, né? De primeiro, lá em 1971, ele tinha por volta de 21, 22 anos, se eu não me engano. Só que nessa primeira empresa, ele acabou falindo porque as pessoas não confiavam muito na ideia dele, né? Que era, digamos, uma bicicleta motorizada, né? Porque quando ele era criança, ele adorava andar de bicicleta, daí nisso ele juntou o motor e a bicicleta, daí só que daí, né, as pessoas acabaram achando que podia explodir no meio da rua. Também que não ia ser muito mais rápido que um cavalo, né, daí ele acabou fechando, mas mais ou menos uns 2 anos depois ele abriu uma nova, que foi a Benz e Cia. E nisso ele se juntou com um amigo dele, e na verdade essa empresa também ela foi influenciada por um professor dele. Daí nisso, o que ele fez? Ele começou com essa que daí era uma mecânica e uma empresa de fundição de ferro também. O que ajudou que dele já, digamos, teve um pouquinho mais de experiência. Mais ou menos isso. Ótimo. E a mesma pergunta, o que nessa trajetória chamou sua atenção para você escolher ele? Assim, pode ser um comportamento, ou a ideia que ele teve, ou algo que seja algo que você gosta dessa área, enfim. Mas o que fez você escolher esse empreendedor para compartilhar? Para mim foi a persistência dele e digamos que uma outra ideia que ele teve, que foi o quê? Primeiro ele começou a criar os primeiros motores a combustão. E nisso, essa ideia que ele teve, ele já começou a juntar tudo e fez o primeiro automóvel, digamos. Que daí não era gerado como que dá pra dizer? Que antes, na verdade, já tinham inventado também antes alguns veículos, digamos, né? Que deram por base como de ferrovias, assim. Só que isso não era tão eficaz naquela época. Daí ele começou a pensar e já assim, ó, dá pra melhorar? Ele foi e começou a fazer o motor a combustão. Daí nisso foi que ele teve a ideia de fazer o primeiro carro. Ótimo. E a gente percebe também nessa trajetória mudanças ou adaptações que ele precisou fazer. Então, você nos trouxe a questão da primeira ideia que ele teve, e aí as pessoas comparavam com o cavalo, tinham medo que aquela bicicleta ia explodir no meio da rua. Por quê? Porque era algo muito novo, provavelmente, para a sociedade da época, né? Então, as pessoas ainda não tinham uma referência que pudessem comparar, isso funciona ou não funciona. Era algo muito novo. Como o empreendedor que a Helena trouxe, era algo muito novo. As pessoas não compraram a ideia logo no início, justamente porque não conheciam, tinham medo, não tinham nenhuma referência anterior. A referência, no caso que eles tinham, era o cavalo, porque era o meio de transporte mais comum à época. Então, ele precisou fazer adaptações ou traçar outro caminho para conseguir chegar ao objetivo dele. E hoje em dia nós vemos
fazendo essa comparação com os meios de transporte atuais, nós vemos que era uma ideia boa, só que a época foi talvez questionada ou as pessoas tiveram muita dúvida, né? E você teria mais alguma mudança ou algo que ele precisou fazer, uma adaptação que foi feita nesse período que você encontrou na sua pesquisa, que você poderia compartilhar conosco? Na verdade, sim. Como que dá pra dizer? Ele, né, como ele mudou, na verdade, ele teve que mudar como foi feito o motor dele. Porque geralmente quando as pessoas compravam também, ele era muito caro e estragava, tipo, muito rápido. Ou seja, as pessoas compravam e geralmente sempre tinham que estar com um mecânico junto. Bom, nisso que eu acho, nisso ele teve que construir outro carro, com base no que ele tinha antes, com as queixas, digamos, das pessoas que elas reclamavam do que tinha já no carro, ele foi melhorando. E nisso ele criou um carro acho que capaz de carregar umas 2, 3 pessoas. E nisso foi o que revolucionou na época, ou seja, isso, cara, pra época tava muito avançado, né? Então, isso foi o que fez ele crescer, digamos. Tá ótimo. E relacionar esse negócio que ele criou, enfim, que é algo que se mantém, né, existe até os dias de hoje, mas como você faz essa relação com o início da trajetória dele e a forma como é realizado o transporte ou produzido os veículos atualmente? Você faz alguma relação com semelhanças ou diferenças? Como que você vê esse processo trazendo para o cotidiano atual das pessoas? Tá. A diferença é que naquela época, como as pessoas nunca tinham tanto contato com esses carros, as estradas elas eram mais para carroças mesmo, com cavalo. Deixa eu ver. O que ele mudou também foi as rodas, que ele adaptou, digamos, para esse tipo de terreno que era na época. Mas uma diferença que eu sei, que eu lembro, é que o carro naquela época, que ele criou, chegava a mais ou menos umas 8 ou 6 milhas por aí. Já hoje podemos perceber que o carro pode chegar a mais de 200, 300 km por hora, ou seja, foi uma coisa que mudou. Deixa eu ver acho que é isso. Tá ótimo. E é algo que está em constante evolução ainda, né? Também acompanhando essa evolução que existe na forma como as pessoas se relacionam com os veículos, né? Hoje em dia, não necessariamente são carros de utilidade, que tem uma função. Hoje em dia, tem pessoas que colecionam carros antigos, e aí o carro virou algo, em alguns momentos, algo de luxo, não de luxo, peça de colecionador, enfim, que também tem relação com a forma como as pessoas se relacionam com os veículos, que é algo que não existia num determinado período da nossa história, passou a existir com uma função específica e atualmente tem várias outras funções além do transporte. Então, é interessante nós pensarmos nisso também. E aí a pergunta que fica é, como será isso no futuro, né? Temos algumas possibilidades, mas são só imaginações. E viver isso é o que nós faremos daqui para frente. Né? Os carros que voam. Os carros que voam, quem sabe, né? Quem sabe? E aí é toda a cidade que vai precisar se reorganizar também em relação a isso. Esse é o caminho, né? As adaptações, estar abertos a adaptações sempre que necessário para que as coisas evoluam. Mais alguma colocação? Se eu acabei esquecendo de falar antes, na verdade, uma das coisas que fez a ideia dele revolucionar na época e também melhorar, digamos que foi quando a esposa dele foi visitar a mãe dela, que era mais ou menos uma cidade que ficava a 106 quilômetros de distância, ou seja, ela pegou muita estrada que era para carroça, ou seja, ela fez umas melhorias também no carro, digamos assim, na estrada. É isso. Foi que, tipo, ajudou ele a construir a empresa melhor, digamos. Análise do público, né? Dos usuários. Isso porque assim, também ó, é importante. se deu pra ela, vai funcionar pra gente, né? Então, E com certeza ela era sincera e de confiança, né? Então também saber para quem perguntar sobre o nosso produto é importante sempre, porque a forma como nós pesquisamos sobre ele, sobre como está sendo o uso, o que pode ser melhorado, também é importante, que isso é necessário. Porque há pessoas que não são completamente honestas, né?
querem atrapalhar. Assim, Isso. por diversos motivos. Então, tem que Pode ser ver até um realmente concorrente que está querendo te um prejudicar concorrente para ganhar. disfarçado. Exatamente. Inveja, certeza. É, inveja, certeza. Ótimo, obrigada então, Pedro. E agora vamos para a fala da Catrina. Também vai trazer um exemplo de empreendedor para nós. E pode falar sobre você e depois começar a falar sobre ele. Olá, prazer, me chamo Catrina, sou do primeiro A aqui da FAG e hoje eu vim falar sobre a Cisgurga, sobre o Ocatur. Quando ele era pequeno, o sonho dele, ele sonhava em ser motorista de ônibus. Então, passou um tempo, ele conseguiu realizar esse sonho, mas com bastante dificuldades. Quando ele chegou em Cascavel, era uma cidadezinha muito pequena, com vilas... Bem, Cascavel era uma vila muito pequenininha. E isso era em 1958. Então, faz muito tempo. E desde então lá ele procurou inovar bastante coisas. E em 1964 ele vendeu tudo que ele tinha, terrenos e cabeças de gados, para comprar um ônibus para ele começar a dirigir e realizar o grande sonho dele. E então ele começou a ir nas rotas, nas linhas entre Cascavel e Santa Teresa do Oeste, e assim começou a sua jornada de transportes. Ótimo. Então, o seu Assis é o fundador do Centro FAG, do Colégio FAG. É uma inspiração para nós aqui da Escola de Negócios. Já tivemos a oportunidade de conversar com ele também pessoalmente, fazer algumas perguntas e certamente teremos outros momentos ainda. E a escolha da Catrina, então, foi para trazer um pouco mais sobre a história dele e por que ele é nossa inspiração. Só um parênteses, todos os empreendedores foram escolhidos pelos alunos, então cada um pesquisou algumas histórias interessantes e destacou, então, aqueles que eles gostariam de trabalhar. Não teve influência, por mais que aqui na FAG nós, lógico, falamos muito sobre o seu Assis, sobre a dona Nair, mas são histórias que os alunos escolheram como histórias inspiradoras para as áreas que eles gostam. Então, é importante nós deixarmos esse protagonismo para os alunos e frisarmos que são escolhas que eles tiveram e pessoas que eles acham importante terem aqui compartilhadas as histórias com vocês. Então, Catrina, continuando a falar sobre o seu Assis, somos todos suspeitos quando falamos do seu Assis, porque é realmente uma pessoa, uma referência para todos nós aqui da FAG, e também é uma responsabilidade falar sobre ele, né? Então, a Catrina acabou se desafiando bastante quando escolheu o nome do seu Assis para falar, mas ainda assim ela fala com tranquilidade e o seu Assis também é uma pessoa acessível e com certeza também contribuirá muito para os nossos trabalhos. Então, falando sobre o seu Assis, dentro dessa trajetória dele que você pesquisou, o que mais chamou a sua atenção, que fez você escolher esse nome para falar aqui hoje? Com certeza a coragem dele de começar uma coisa do zero, dele realmente se preocupar com as pessoas lá de Rondônia, trazer essa inovação lá e criar a empresa ficar maior, né? A coragem dele é uma coisa extremamente, como que eu posso dizer, uma coisa maravilhosa, uma coisa que muitos empresários com certeza se inspiram nisso. E ele nunca parou de crescer até hoje, uma pessoa super humilde. Conversei com ele, entrevistei ele, uma pessoa super legal. E eu acho que uma coisa que fez ele crescer muito durante essa trajetória foi ele ser humilde, ser verdadeiro com as pessoas. Eu acho que isso transforma totalmente a imagem da pessoa e isso fez com ele crescer por conta da humildade dele. Ótimo. E isso também ele frisa bastante sempre que conversamos com ele. Sim. Ele fez questão de falar isso para vocês também, no primeiro contato que nós tivemos, essa questão de não importa onde você chegou, como empresário, como pessoa, como, enfim, na profissão que você escolher. A humildade sempre é importante. E isso nós percebemos não só na fala dele, como também na postura, na forma como ele se relaciona com as pessoas, com vocês alunos, com qualquer funcionário aqui do Centro FAG.
Nós sempre percebemos o respeito e a humildade em relação a outras pessoas que, para ele, são como ele, são seres humanos, merecem respeito. Então, isso também nós aprendemos muito. E comportamento empreendedor do seu Assis, quais você destaca daquela listinha que nós tínhamos lá na sala? O que é que você destaca na sua análise? A persistência dele, que ele começou do zero. E até para ele chegar onde é que chegou, um dos maiores nomes aqui de Cascavel, uma das maiores inspirações, foi a persistência dele, que graças a essa persistência, ele é um dos grandes nomes aqui em Cascavel, inspiração para muitos. E a coragem que ele teve também com isso e a visão do futuro. Ele foi bastante persistente, teve visão, viu o que as pessoas realmente estavam precisando. Então ele pegou daquela situação, daquele problema e se transformou numa incrível, uma grande empresa que temos até hoje, maravilhosa. Então, só relembrando, o seu Assis tem, como você disse, a questão de ter uma empresa de ônibus era algo de infância dele, não ter uma empresa, e sim ser motorista de ônibus, como você nos trouxe. E aí ele realiza esse sonho de criança, quando ele compra o primeiro ônibus e implanta a primeira linha, ele é o motorista, o irmão dele é o cobrador, enfim, e realiza esse sonho. E tem início aí a Eucatur. Mas nessa trajetória da Eucatur, o que que você consegue identificar como mudanças necessárias a partir da criação, da realização do sonho, acaba nascendo um negócio, e quais alterações ou ajustes, adaptações você viu que ele precisou fazer para que esse negócio se expandisse e se transformasse no que a Eucatur é hoje? Desde quando ele começou, ele investiu bastante em tecnologias, em como que ele podia melhorar as frotas dele, e também modernizou bastante desde quando o começo da carreira dele, sempre investindo em tecnologia, sempre vendo o que seria melhor se ele colocasse no ônibus, ajeitar alguma coisa, igual o meu amigo aqui do lado falou de ver dos problemas das pessoas e criar aquele problema em uma solução melhor, né? Então, eu acho que uma das coisas que ele mais, ele viu a tecnologia, foi expandido mais e é isso. E a questão do transporte coletivo, se nós olharmos historicamente, não tem grandes evoluções em relação à forma como é feito. É feito com um ônibus, um veículo, pode aumentar o número de lugares, de assentos, enfim, melhorar o conforto, e melhorou muito se nós compararmos o primeiro ônibus que o seu Assis comprou com os ônibus mais modernos da Eucatur hoje, tem uma diferença grande, muito grande, mas continua sendo feito por estradas, continua sendo feito com veículos com rodas, ainda não temos ônibus voadores, né? Mas a inovação que a Eucatur traz é justamente nessas adaptações ou melhorias que ela faz nos carros, no veículo, que vai fazer o transporte ser mais confortável para o público, para os passageiros, ou vai trazer mais agilidade quando se adapta melhor ao caminho, à rodovia, enfim. Então, lógico que eles tiveram que fazer muitas adaptações por conta do próprio local onde eles estavam. Quando começaram a ir para Rondônia, não tinha asfalto, então os carros que levavam as pessoas para lá também eram carros adaptados a esse ambiente. E com o passar do tempo, hoje em dia, como tem asfalto, tem rodovias, os ônibus são muito maiores, muito mais confortáveis. Então, mas continuam sendo ônibus, e as inovações são, então, nessa forma de oferecer esse serviço para as pessoas, que eles trazem, então, como algo que foi se adaptando com o tempo, né? E você destacaria algo do negócio da Eucatur, do seu Assis, que pode ser relacionado com hoje em dia? Vamos pensar no transporte de pessoas. O que mudou, o que pode ser, como era feito no início, como é feito hoje. A gente vê a questão de outros meios de transporte surgindo, inclusive como concorrência ao transporte feito por ônibus. Como você avalia isso, essas semelhanças e diferenças de como era feito lá no início e como é feito hoje? Bem, a empresa ela mostra como inovar e também cuidar dos clientes e adaptar as essências, né? E toda vez que ele via algum erro, ele sempre consertava isso. E também
uma das coisas foi que ele sempre era transparente com as coisas. Então, talvez ele estava errado em alguma coisa ali no ônibus, ele tentava fazer melhor para melhorar. E até hoje melhorou bastante com peças novas, ônibus, vendo até tipo assentos mais confortáveis para os clientes e é isso. Acho que essa coisa dele observar os problemas, tipo, ele teve a ideia inicial dele, e ele foi adaptando e evoluindo. Eu acho que isso foi algo muito importante que eu me inspiro muito. Porque, por exemplo, ele conseguiu adaptar um ônibus para um lugar onde não tinha asfalto. Então, ele não ignorou o problema, ele foi atrás da solução desse problema. Então, acho que é algo muito inspirador, não só para mim, mas para muitas outras pessoas que querem empreender. Mais alguém gostaria de comentar algo sobre a história do seu Assis, que vocês também conhecem um pouco? Algo que chama a atenção de vocês? Não? Mas vocês concordam que é uma história que inspira todos nós aqui na instituição, até porque é uma história que começou com o transporte coletivo de ônibus e expandiu, como nós vimos antes também, ele vai criando outros negócios a partir das experiências que ele tem, inclusive na área da educação, que é o Centro FAG, o Colégio FAG. Então, começa com o transporte coletivo e hoje, há 64 anos atrás, e hoje é um grande empresário também na área da educação, na área da saúde, em tantas outras áreas. Então, visão de negócio, de oportunidade, com certeza ele tem. E essa importância de conhecer o mercado também, onde ele está pisando, onde ele está caminhando, também é sempre muito marcante na fala dele, nas atitudes, enquanto empreendedor. Entender onde ele vai para saber se a direção é a correta, o que precisa ser feito, como é a concorrência, enfim, entender quais são as lacunas que ele pode preencher através de um negócio, uma solução, enfim. Então, isso também é algo bem marcante do seu Assis. Então, obrigada, Catrina. Imagina. Nós encerramos os empreendedores que foram selecionados para falar. Eu, enquanto prof de vocês, fico muito orgulhosa, muito mesmo, por essa coragem de vocês, pelo preparo de vocês também na escolha dos empreendedores. E estar aqui em frente às câmeras não é algo fácil, mas, como comentamos antes, é um momento de aprendizado para vocês, para mim, e é um desafio. E os empreendedores são movidos a desafios também. Não dá para imaginar que vamos criar um negócio que será fácil. Os desafios, eles estão aqui para serem enfrentados, resolvidos, e com eles nós aprendemos sempre. Então, com certeza, essa primeira experiência nossa aqui, gravando um podcast, foi desafiadora. A próxima, e teremos próxima, será mais fácil, mais tranquila, porque já teremos um aprendizado inicial. Mas, com certeza, encerramos com missão cumprida por vocês. A intenção era compartilhar esse conhecimento que vocês estão produzindo nas atividades e, com certeza, vocês fizeram muito bem. E agora, então, primeiro, agradecer novamente vocês por toparem esse desafio de estarem aqui. Então, parabenizar e agradecer pela participação na Escola de Negócios, pelo envolvimento nas atividades também. Isso é muito importante e mostra muito sobre a personalidade e o compromisso que vocês têm com as coisas que vocês assumem, que é também um comportamento importante pensando na área dos negócios. E, para nós encerrarmos, então, eu gostaria que cada um de vocês, agora vamos na ordem das posições aqui na mesa, então a Helena, o Pedro, o Arthur, o Otávio e a Catrina, que vocês dissessem um aspecto que vocês estão gostando da Escola de Negócios, o que vocês estão achando mais interessante. Pode destacar uma situação, pode destacar algo que vocês avaliam como sendo interessante ou algo que vocês já aprenderam na Escola de Negócios até aqui. Nós tivemos poucas aulas, é um projeto que está no início, mas acredito que vocês já tenham uma avaliação sobre.
E aproveitem também para convidar os outros alunos do Colégio FAG para participar e dizer por que, então, vocês acham importante que outros colegas participem. Então, resumindo, dizer o que vocês mais gostaram até agora e por que os colegas do Colégio FAG precisam estar aqui conosco participando desses momentos. Helena. Eu vou falar que é muita coisa que eu tô gostando, porque eu não tinha colocado muitas expectativas nesse curso. Eu achei que seria algo que não me faria aprender muito, porque eu achava que eu já sabia. Mas há muitas coisas aqui que a gente descobre. Eu acho que o fato da gente ter essa base, porque aqui nós exploramos os desafios do empreendedorismo. Então, eu acredito que estando aqui, aprendendo e vendo outras pessoas que erraram para nós aprendermos, eu acho que é de extrema importância que já vai estar eliminando desafios na hora de empreender, porque eu quero empreender. Então, eu acho que se você quer empreender, você deve vir aqui na Escola de Negócios, que aqui tem muitos benefícios. Por favor. Ótimo, muito obrigada. Obrigada, Helena. Pedro, sua vez. Prof, tô gostando bastante na nova perspectiva de mundo, né, que eu estou tendo agora de negócio. Sobre as dinâmicas, né, que a senhora faz, que isso vai cada vez mais, digamos, ajudando para nosso futuro, né, digamos, caso alguém queira abrir uma empresa, né, já vai ajudando agora. É mais uma coisa, você está com... é mais uma coisa, todos estão convidados a vir para a Escola de Negócios, tá? A melhor aula de todas que vocês podem fazer. Como que a prof não vai adorar esses alunos? Quero levar todos para casa. Mas é tudo verdade, prof. Ninguém tá mentindo aqui, não. Eu tenho Entendeu? certeza disso, porque não pode. Eu tenho que falar a verdade sempre, né? Transparência. Arthur, sua vez. Algo que eu gostei muito na escola de negócios é que antes de eu fazer, eu imaginei que as aulas iam ser repetitivas e não seriam tão divertidas quanto realmente são. Eu fico muito feliz que elas são bem variadas, tipo, uns dias a gente tá lá na sala, a gente sempre faz coisas diferentes, às vezes a gente vai, inclusive na última aula a gente foi na reitoria, conhecemos o escritório do Assis, da Jaqueline, conhecemos o Assis pessoalmente. Achei bem divertido até agora. E por que então você quer que os outros colegas venham? Não Faça o sei. convite. Vem pra escola de negócios. Todo mundo recomendando. Otávio. Bom, como o Pedro já disse, eu gostei muito das dinâmicas, que eu quero as dinâmicas de negócio, como as formas de negócio, o comportamento empreendedor, as inovações, porque eu quero muito ajudar a minha mãe. Minha mãe abriu uma usina há pouco tempo de reaproveitamento. Aí, já me prepara já para o meu futuro. Eu quero também abrir uma empresa. E é isso. E eu queria convidar todo mundo a participar da Escola de Negócios, e especialmente para o senhor Vitor Gustavo, que não compareceu a podcast. Tirando safado. Crítica. Ok, a pressão tá grande aqui. Catrina. Eu desde pequena sempre gostei de empreender, empreendedorismo. Meu pai é empreendedor, então eu me inspiro muito também nele. E essa aula de empreendedorismo, essa aula de negócios, foi uma coisa que, tipo assim, eu sou apaixonada por isso, então, né? E eu convido todos vocês que amam essa aula, amam empreender, amam empreendedorismo, eu convido todos vocês para participarem daqui. Isso não só ajuda você a criar uma empresa, mas também a lidar com os desafios do mercado de trabalho. Então, por exemplo, você não precisa nem criar uma empresa, você vai trabalhar num meio parecido, você precisa ter ideia do que você vai passar, se planejar. Então, eu acredito que a escola de negócios, de uma forma muito dinâmica, como os meninos disseram, ensina muito isso. Tá ótimo, então. Agora a prof vai fazer o convite, né? Sim. Então, a Escola de Negócios, ela está sendo pensada, planejada, desenvolvida com muito carinho. Eu sou uma professora que gosta muito de trabalhar de forma dinâmica, de fazer os alunos pensarem
e é dessa forma que nós estamos desenvolvendo. Então, eles fazem algumas vivências e nós falamos sobre aquilo que eles participaram, trazendo sempre para o mundo dos negócios, para o mundo do empreendedorismo e da inovação. Também realizamos visitas a espaços importantes, tanto aqui no Centro FAG como fora do Centro FAG. Já visitamos o Hub One, para que eles conhecessem na prática como é uma startup, como funciona esse mundo do empreendedorismo para além das fronteiras do colégio e do Centro FAG. E também estão previstas outras visitas, já ainda para o mês de junho, teremos também visita a eventos que falam sobre empreendedorismo e inovação, porque nós queremos que seja algo prático, algo dinâmico, que eles aprendam, porque a teoria, hoje em dia, ela está disponível em qualquer local, na internet, enfim, eles podem ter acesso ao empreendedorismo. Então, aqui na Escola de Negócios, a intenção é justamente criar esses momentos de aprendizagem de forma bem dinâmica, bem prática, para que eles possam levar isso para a vida deles, seja para a vida adulta, enquanto profissionais, chegarem lá com habilidades mais desenvolvidas e habilidades importantes para que eles possam, então, desenvolver com mais facilidade o trabalho, a profissão que eles escolherem, seja para contribuir hoje já com os negócios da família. Então, também nós estamos preparando eles para isso, para que eles tenham essa visão do mundo atual e o que pode ser melhorado, quais sugestões, quais soluções nós podemos trazer. Então, também estamos trabalhando dessa forma. Além disso, nós temos uma questão que vamos usar a partir do segundo semestre. É uma plataforma, vem da Fundação Adwane, que tem sede no Vale do Silício, e essa plataforma, então, ela já está sendo preparada, ajustada, para que os nossos alunos da Escola de Negócio utilizem essa jornada que é proposta por essa plataforma para desenvolver as suas ideias. Então, estamos trabalhando hoje a base do que é o empreendedorismo e a inovação e os negócios, para que eles, quando chegarem na plataforma, já possam, então, desenvolver as suas ideias, as soluções que eles têm, para chegarmos ao final do ano com trabalhos de muita qualidade, que serão apresentados no Summit, que é um evento aqui do Centro FAG, serão apresentados também na Feira de Ciências do Colégio. Então, a perspectiva, a expectativa é grande para que nós possamos desenvolver esse projeto com todo esse carinho que estamos pensando e alcançar os objetivos que estão sendo esperados. Então, convidamos todos vocês, alunos do Colégio FAG, sensibilizamos os pais também para que se atentem a isso, a necessidade dos nossos filhos hoje, falo agora como mãe, de que eles tenham algumas habilidades importantes para o mundo adulto e sejam desenvolvidas agora já na infância. Então, eu como professora do projeto e como mãe de aluno do Colégio FAG, convido vocês todos a participarem, fazer uma aula experimental conosco, para entender quais são as dinâmicas, a forma como nós trabalhamos, e ainda é possível entrar no projeto Escola de Negócios. Procurem a coordenação do colégio, o professor Elvis ou eu, que nós poderemos conversar então sobre, caso tenham algumas dúvidas, e o convite fica então para que venham fazer uma aula experimental e viver essas experiências e desenvolver essas habilidades que o empreendedorismo e a inovação nos proporcionam. Então, agradeço os nossos alunos que brilharam hoje no nosso podcast, venceram o medo, a vergonha ou, enfim, todos os desafios propostos. E a Prof. hoje termina com muito orgulho de todos vocês e agradece a participação. Ok? Obrigada. Obrigada, Obrigada, Prof. Prof.